Por que estamos emburrecendo? Você já se perguntou por que não é possível construir uma pirâmide hoje em dia? Por que não existe profundidade espiritual hoje em dia? Por que a música é praticamente binária hoje em dia? Não? Vem comigo que eu te explico. E hoje a gente vai gravar com cachorro latindo, vizinho ouvindo piseiro, essa bosta, tudo. E quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. O ser humano vem sendo moldado e manipulado para que não só não evolua, mas pior ainda, involua. Duvida? Sabemos que as pirâmides não foram construídas pelo Homo sapiens, pois não existe hoje em dia tecnologia nem para extrair bloco de pedra dessa magnitude, nem movimentá-los, e sequer para calculá-los e alinhá-los com precisão impecável às constelações, estrelas, eclipses e eventos astronômicos. Como é que antigamente haviam sistemas de drenagem, aquedutos, arquitetura que ainda hoje são descobertos e posteriormente copiados pela civilização moderna? Todas as mitologias antigas se referem a seres de estatura maior, muitos com forma humana, outras apenas humanoides. Eles os tratavam como El, que significa criador, ou Elohim, que significa criadores. Inclusive, você sabia que não existe a palavra Deus na Bíblia original? A palavra Deus aparece há 3.000 e tantos anos atrás como uma forma de generalizar Zeus, tratando-o como o maior de todos os deuses. Então, quando você fala Deus, você está se conectando com Zeus. Assim como quando você fala Amém, está se conectando com o deus Amon do Antigo Egito, pois Amém é a saudação a esse deus. Ou seja, na Bíblia hebraica, Moisés trata tanto o seu Deus quanto o de outros povos como El. Então, ele sabia que existem vários filhos criadores, nunca um que se sobressai entre todos. Em muitos dos casos, esses deuses eram os mesmos, mas com nomes diferentes, e gostavam de fazer os povos brigarem por eles, sem saber que eram o mesmo. É o caso de Marduk, Baal, Moloch, Nimrod, que eram a mesma consciência, insuflando povos e guerras entre si. E também é o caso de Javé, Brahma, e tem mais nomes para ele que eu esqueci agora, fazia o mesmo, botava a galera para tretar. Cada povo crendo que seu Deus era mais forte que o outro, tanto que na própria Bíblia diz para não adorar outros deuses, então significa que tem vários. Mas voltando ao assunto. Deuses são apenas seres com capacidades mais além do que podemos imaginar. Seres cujos filamentos do DNA não são capados como o nosso. Seres que não têm esse espectro limitado de visão e audição. Seres com capacidade sensorial expandida para perceber outras frequências e dimensões. Sempre houveram delegações desses seres utilizando a Terra como um laboratório genético. A Terra foi criada para ser assim. Ela tem uma estrela Dyson em seu núcleo. Por isso que, curiosamente, ela gera neutrinos, sendo que os pseudocientistas dizem que só estrelas são capazes de gerar neutrinos, mas pasmem, a Terra gera mais neutrinos que a sua própria estrela, o Sol. Pois bem, para resumir, a última galerinha desses seres que tomou conta daqui há milênios atrás e está até agora no poder, veio com a missão de sabotar a raça humana e a utilizar como gado, como uma bateria, o ser humano. E isso vem sendo feito. Ao passar dos anos, as mitologias foram sendo apagadas propositalmente por esses senhores, para que fossem esquecidas e, se possível, removidas do inconsciente coletivo da humanidade, o que funcionou. Portanto, já não se sabe mais sobre os rituais que ocorriam nas milhares de pirâmides e templos ao longo do mundo. Tem idiota que acredita
que elas foram feitas para ser uma tumba. É mole. Pirâmides nada mais são do que captadores energéticos que facilitam você entrar em estados alterados de consciência. Por isso, na pirâmide de Saqqara, existiam 7 câmaras subterrâneas, cada uma delas tinha uma quantidade de tigelas de alabastro com água, e ritualisticamente entravam em uma câmara um homem e uma mulher para haver equilíbrio na polaridade yin e yang e passavam a meditar lá dentro. Cada câmara vibrava uma frequência que correspondia a uma nota musical também. E os vasos com água ajudavam aquela nota a ficar vibrando incessantemente até que, em estado meditativo, o casal conseguisse transcender para a consciência superior, ter experiências, adquirir conhecimentos e interagir com os seres de outras esferas. Isso acontecia em inúmeros templos há milênios atrás, e é por isso que eles eram orientados para as estrelas, pois facilitaria a conexão com seres daquela ao qual estavam direcionados. E aí, ao longo das eras, quando um povo subjugava o outro, roubava a sabedoria que queria e queimava todo o resto. Sempre foi assim. Quando devastaram o Egito, fizeram isso. Na Babilônia, também. Grécia, Roma, América. Todos esses povos tinham tecnologias que hoje em dia a humanidade nem imagina que existe. Tinham literalmente naves, por exemplo. Isso em hieróglifos ainda tem pouca coisa, mas o conhecimento teórico e prático de construção deles, cada povo roubava e queimava o resto para a galera não construir. Vê quantas bibliotecas foram queimadas, mantendo apenas nas mãos dos tiranos a tecnologia. Vocês devem saber que na época dos gregos existia o fogo grego, que depois foi chamado de fogo romano, uma arma tecnológica bem avançada para a época. Tem um canal do YouTube em inglês que o cara conseguiu um monte de documentos, de arquivos da KGB, que mostram fotos, inclusive, de artefatos locais soviéticos encontrando tecnologias no Egito, na Antártida, na Alemanha, em vários outros lugares, inclusive. E ele conta a história da operação. Isso tudo lá para a década de 50. Inclusive sabemos que os Estados Unidos fizeram isso muito, e eles ainda fazem. Os alemães também varreram o mundo atrás de tecnologia ancestral e encontraram muita coisa. Como não encontraram os escritos, fica mais difícil saber como um artefato funciona. E depois que souber fazer funcionar, fazer a engenharia reversa para poder reproduzir. Por que vocês acham que a China não permitiu que pesquisassem suas pirâmides? Estão lá paradinhas, mas cheias de tecnologia dentro. Só militares de alto escalão têm acesso. Pirâmides da Bósnia. Os States foram lá roubar a tecnologia e as da Bulgária também. Foram depenadas e se encontram fechadas. Aliás, sabe como eles acharam essa pirâmide da Bósnia? Curiosidade. Quando eles invadiram o Iraque, os States, eles pegaram as tecnologias que o Saddam tinha achado. Uma delas era um artefato Looking Glass, depois você pesquisa o que é isso, existem vários por aí. Outra foi uma instalação subterrânea que era um laboratório genético bem tecnológico. Não estava em uso. Eles coletaram inúmeras amostras de DNA, praticamente uma arca de Noé inteira, né? Ou você acredita que um velho imbecil enfiou um monte de bicho num barco? Era só uma família num submarino com centenas de amostras de DNA. Simples assim.
Então, aí chega um estudioso lá na Bósnia, ele foi chamado para ver se descobria como entrar numa pirâmide recém-encontrada pelos militares. A galera só conseguia chegar até perto de uma porta. Havia uma espécie de campo que não permitia avançar. Provavelmente uma barreira de frequência que não reconhecia o DNA dos exploradores, pois essa era a forma mais fácil de manter intrusos longe numa época remota da humanidade. Atlântida, esses lados. Pois que o cara foi lá e passou da barreira de frequência e conseguiu abrir a porta e ainda desativou a barreira. Assim que ele fez isso, as luzes ligaram e acendeu uma espécie de vidro transparente que era na verdade uma tela, abrindo a comunicação com aquela outra instalação lá do Iraque. Ou seja, na Bósnia era um outro laboratório de pesquisa genética interligado com esse do Iraque. A galera de um lado e de outro se olhou, os americanos perguntaram onde eles estavam, eles falaram, e em menos de 6 horas os Estados Unidos já tinham enviado militares para lá. O presidente da Bulgária na época, ou a presidente, não lembro, foi contra, relutou, mas quem vai peitar os Estados Unidos, né, velho? E isso foi nesse século aqui já, viu? Se achado. Pesquisa aí depois. Você não vai achar com essa riqueza de detalhes, com essa fofoca. Só a descoberta da pirâmide mesmo e o fechamento. Os Estados Unidos pegaram as tecnologias que dava para pegar e mandaram o governo fechar o local permanentemente. Não se pode mais entrar. Então, quem está no poder há milênios tem essa prerrogativa de destruir conhecimento, destruir a superfície da Terra lentamente e manter o ser humano em constante atraso, tanto tecnológico, mas principalmente espiritual, consciencial. É um trabalho forte para o ser humano não ascender e ficar aprisionado no ciclo encarnatório, tendo sua energia drenada eternamente. Por quê? Porque a hora que a humanidade ascensionar, ela vai subjugar todos esses povos que estão no controle. Eles não têm saída. Por isso estão deixando a humanidade sem saída. Não pensem vocês que acima de nós está diferente daqui não, viu? 4, 5, 6 e 7D tem uma gama enorme de seres corruptíveis pelo poder, inclusive dentro das federações, confederações, alianças e por aí vai. A evolução vai ter que acontecer individualmente para que atinja uma massa crítica. Caso contrário, se você focar no externo, quero salvar o planeta, não aguento ver pessoas sofrendo. Tu vai continuar a ver pessoas sofrendo, porque você está observando isso. E o observador altera a realidade. Isso é mecânica quântica, é ciência comprovada. O que você foca é o que você vai ter. Então, foca no interno, só você. Medita, usa energia Xi, fazendo alguma prática, vai para a natureza, conecta com os elementais, os devas, os guardiões. Esquece a humanidade. Quando você ascensionar, a humanidade vai vir na bota. Caso contrário, vai continuar ouvindo essa música péssima que eu tô ouvindo aqui, que em menos de 100 anos emburreceu pra cacete, porque você tinha músicas que curavam antigamente. Agora você tem músicas que só vibram em baixa frequência, com palavras de baixo calão que também vibram em baixa frequência. Fora isso, as químicas nos alimentos e na água, como flúor, cloro, bário, lítio, alumínio, plástico, os parabenos, agrotóxicos, nanotecnologia, vacinas e mais uma par de coisas
que querem te manter aprisionado na 3D, pois na 3D você não tem poder. Tem que elevar para se safar. Então, galerinha, não consuma esse tipo de entretenimento. Pode perceber que não existe mais cultura. A cultura pelo menos serve para alguma coisa. Agora é tudo produto, tudo entretenimento. Cultura é quando algo serve para alguma coisa, tem utilidade histórica e cultural. Produto não serve para nada, é distração. Produto não nutre nem corpo, nem alma. E ele propositalmente tem que ser descartável para que se possa vender mais produto. Como se isso não bastasse, tá cheio de gente sem alma por aí, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Até lá, se inscreva, deixe seu like, faz um pix, comenta aí, bora!